E aí, eu sou o Léo e pra começar esse vídeo eu já quero dizer o seguinte: One Piece tem a força. O universo inteiro de One Piece tem uma energia que funciona como a força de Star Wars ou como a força de muitos outros mangás por aí. E eu sei que pode parecer loucura visto um mangá que a gente lê há tanto tempo e que nunca parece ter dado indícios disso, mas você vai ver como isso faz todo sentido e inclusive esse é um dos maiores mistérios, talvez sendo a origem de todos os mistérios do mundo de One Piece. Então já se prepara pra essa teoria e vamos lá. Bom, isso é uma das teorias mais antigas que eu tinha e eu já sou fã de One Piece há muito tempo. Eu só não tinha tido algumas revelações como a gente teve nos últimos capítulos de Egghead. Acontece o seguinte, eu quero que você faça a seguinte pergunta pra você mesmo. Você que é leitor de One Piece como eu, você nunca se perguntou por que o Haki é o Haki e como ele funciona? Ou por que o Roger e o Rayleigh conseguiam escutar a voz de uma pedra? Ou até mesmo por que a Poseidon conseguia fazer uma telepatia com os Reis dos Mares ou o próprio Momonosuke com os Zunisha? Eu sei, a explicação mais óbvia que você pode ter pensado agora é que a determinação faz com que as pessoas consigam fazer o braço endurecer como o Haki, ou exercer a determinação delas a outras pessoas como o Haki do Rei mais especificamente, ou que a Poseidon é só uma arma ancestral e consegue fazer isso. Só que se você parar pra pensar por um segundo, falta uma explicação por trás disso. Como essas coisas funcionam no mundo de One Piece? O que eu quero dizer é, que energia é essa que faz com que o Haki exista em diferentes formas, seja até ver o futuro ou exercer a determinação sobre outras pessoas? Que energia é essa que faz uma pedra se comunicar com uma voz do passado a uma pessoa do presente, como Roger? Ou por exemplo, como é que uma pessoa consegue se comunicar com um elefante gigante daquele jeito, sem ter nem domínio das próprias habilidades ou do próprio Haki? Bom, pra gente conseguir entender isso, vai ser muita história pra contar. Primeiro de tudo, eu quero que você pense sobre o sonho do Vegapunk. O sonho do Vegapunk é basicamente fazer uma energia que seja renovável, e que ela nunca acabe e que todas as pessoas do mundo possam ter essa energia pra elas. Essa tal energia é a energia que emana da própria natureza, a energia de todas as coisas. Vamos ao capítulo 1068, chamado O Sonho de um Gênio. Esse capítulo tem uma das primeiras cenas sendo o Kuma saindo correndo depois de ter acordado do nada no exército revolucionário partindo para Mary Joyce. E eu não vou ser tão descritivo em relação ao que ele fala, mas a ideia do Vegapunk era criar um mundo de ciência pura, onde todo mundo tivesse acesso à energia livre. Jinbe até fala que as pessoas brigam por conta de recursos naturais e grandes nações entram em guerras por isso, e o Vegapunk completa que isso é uma tremenda estupidez. E é nesse momento que ele fala uma coisa muito importante para esse vídeo aqui, pra gente solucionar esse mistério. Existe uma energia não visível no mundo de One Piece e que o mundo inteiro tá repleto dela. Se ele conseguisse tornar essa energia em algo visível, palpável e manipulável, ele conseguiria energia infinita para o mundo inteiro. E antes de falar de One Piece propriamente dito, imagine se isso fosse no nosso mundo. Basicamente quase todos os problemas da humanidade seriam solucionados só com isso. Em One Piece isso não seria diferente. Então basicamente o que é essa tal energia no mundo de One Piece? Como eu já expliquei antes, a tal energia que faz uma pedra se comunicar com uma pessoa ou uma pessoa se comunicar com reis dos mares como aqueles, é algo que não é visível, só existe no mundo de One Piece de uma maneira metafórica, por assim dizer. É o mesmo que mais ou menos acontece com a força em Star Wars. Óbvio que teve algumas explicações a respeito dela com os prequels, que são os filmes de Star Wars 1, 2 e 3, que explicam sobre os Jedi e sobre a força, mas em teoria vamos ignorar esses filmes e só ficar com os 3 que são realmente muito bons, que são o 4, o 5 e o 6. A força é algo que tá no universo, em todas as partes, em todas as coisas, e algumas pessoas como os Jedi conseguem manipular ela de tal maneira que conseguem fazer diversas coisas e diversas habilidades. Em One Piece é assim que funciona também, e eu vou ser bem mais descritivo para vocês em relação a isso. Como eu já falei, o próprio Haki já explica isso muito bem. É como uma energia que os humanos conseguem manipular, desenvolvendo habilidades com ela, seja o Haki da observação, do rei ou do armamento, que existem de diferentes formas e de diferentes níveis de poder. Mas por exemplo, o mar também exerce uma energia àqueles que têm Akuma no Mi. As Akuma no Mi são um tipo de manipulação de energia que muda o DNA de uma pessoa e faz ela ter poderes diferentes. A comunicação entre Poseidon e os Reis dos Mares também é bem clara, é algo que praticamente é manipulável entre eles. O Momonosuke faz a mesma coisa, Luffy também é sensível a isso. Ou seja, existem pessoas que são sensíveis à energia de maneiras um pouco diferentes, mas existem algumas que são comuns a todos, como o Haki. E lendo o mangá de One Piece, eu sempre fiquei atento a isso. O mantra, como era chamado em Skype, o Haki da observação, era uma forma de prever movimentos e sentir presença de pessoas em outros lugares. Isso era mais ou menos como funciona em Dragon Ball, por exemplo, com o Ki. Ou seja, sempre foi uma energia que estava intrínseca ao mangá. Só que lendo One Piece esse tempo todo, eu nunca tive uma cena que tenha sido tão boa para explicar isso
se tornar isso verdade, essa teoria em verdade, como a cena que o robô se move. Quando o Luffy se transforma no Gear 5, as batidas do coração dele fazem com que o robô se mova e saia do lugar onde ele estava na ilha de Egghead. Isso também aconteceu no passado, quando esse mesmo robô aparece em Mary Joyce, que é quando o Vegapunk consegue esse robô e traz para a ilha dele. Vegapunk também explica nessa mesma cena que ele fala do seu sonho, que foi estudando esse robô que ele descobriu essa tal energia, e é o que ele também comenta anteriormente com os outros Mugiwaras. O robô tinha esse tipo de energia que conseguia controlar ele sem nada visível ou aparente, e essa é uma tecnologia que não existe no mundo atual, era apenas algo exclusivo do século perdido. E essa mesma energia que emana do coração do Luffy quando ele se transforma no Gear 5 fez um robô inanimado se mover através de uma energia que é a que Vegapunk estuda. Acontece que qualquer registro histórico sobre o século perdido ou sobre a manipulação dessa energia se perdeu no tempo. Isso porque mesmo um gênio como o Vegapunk da nossa época não sabe quase nada sobre isso ou como manipular essa tal energia, e a única pista que ele tem é aquele robô. E sabendo que isso existe no mundo de One Piece, a gente consegue entender exatamente o que aconteceu no século perdido. Basicamente é isso. O Jinbe comenta que nações entram em guerra por conta de recursos naturais. A gente sabe que isso é uma história verdadeira e acontece no nosso próprio mundo, como eu já comentei aqui anteriormente no vídeo. Muito se comenta sobre o porquê o Reino Antigo foi apagado. Se eles eram uma nação tão poderosa e tão capaz de fazer o mundo um lugar muito melhor, entre aspas, por que eles foram apagados? Porque 20 reis se uniram para apagar eles completamente da história. Em teoria isso não faz o menor sentido. Teoria é o que não falta no fandom de One Piece tentando explicar isso. Eu, por exemplo, gosto de muitas delas. Uma delas é de que destruindo a Red Line isso poderia trazer grandes catástrofes para o mundo, e é por isso que o Reino Antigo foi apagado, porque os 20 reis não queriam que essas catástrofes acontecessem. E é uma das teorias mais famosas, e eu realmente gosto dela. Só que analisando tudo isso, a resposta parece ser outra. E tem 3 coisas que eu quero comentar com vocês que deixam isso muito claro, e o Oda deixou nas entrelinhas do mangá. Primeiro, por que raios a gente tem uma conversa entre os revolucionários que o Dragon explica um plano de acabar com os recursos de Mary Joyce? Isso parece uma estratégia de guerra que só funciona no nosso mundo, a gente tá falando de um mangá shonen. Por que o Oda deu ênfase nisso? A segunda coisa, por que o Oda sempre fez com que o governo mundial sempre corresse atrás das mesmas coisas que o Reino Antigo tinha? O governo mundial atualmente basicamente quer as armas ancestrais e a tecnologia que eles tinham no passado através do Vegapunk, que conseguiu estudar tudo isso. E por último, a movimentação do Kuma. A primeira delas, vamos voltar a Skypiea. Em Skypiea, Enel queria a terra sagrada para ele, que era o Vert. Ele achava que ele só ia encontrar isso na Lua. Curiosamente, ele descobriu que na Lua, as pessoas que viviam lá levaram esse Vert para a Terra, que era a Terra que eles conhecem, o Terra G. O grande vilão Enel, que é muito associado ao Imo em diversas metáforas, queria uma terra fértil e recursos. Isso é de uma busca por poder. Aquele que detém esses recursos é o maior homem do mundo e o homem que detém mais poder. É isso que o Imo representa e o governo mundial também. É por isso que eles sempre buscaram as armas que aquele reino antigo tinha. O fato do Oda ter colocado aquela conversa com o Dragon não foi à toa. Isso porque Mary Joyce é um lugar isolado, e por mais que o governo mundial seja gigantesco, ele precisa dos recursos que outras ilhas têm. Então o que eles fizeram? Dominaram o mundo, venceram a guerra no século perdido e conseguiram todos esses recursos para eles. Mas então o que isso tem a ver com energia? Por que isso explicaria tudo o que acontece no mangá de One Piece e o maior mistério? Isso porque, se o governo mundial tivesse acesso a essa energia, eles seriam a maior nação do mundo, assim como o Reino Antigo era. O Reino Antigo muito provavelmente aprendeu a manipular as coisas e a energia de todas as coisas ao redor do mundo. Isso fez com que eles conseguissem criar a Poseidon, por exemplo. Isso fez com que pedras forjadas à mão por homens conseguissem emanar uma energia para outras pessoas que têm uma linhagem sanguínea específica. E aqui eu não vou entrar em tantos detalhes sobre como o Reino Antigo possa ter caído, mas o motivo certamente foi por essa tecnologia que eles tinham. Não existe outra razão para a qual eles tenham caído, senão pelo poder que eles possuíam no passado. Isso porque essa energia possibilitou que eles fizessem muitas coisas, e todo esse poder era invejado pelo governo mundial, seja por traição ou só por puro poder. Os 20 reis se uniram para derrubar aquela nação. A descoberta dessa tecnologia fez com que eles se tornassem a maior nação do mundo, e isso era perigoso aos olhos dos outros. Só que por mais que exista toda uma boa intenção acerca desse poder, o poder continua sendo poder e ele é perigoso. Existe uma conversa entre Iceberg e Robin que eu acho sensacional, que o Oda colocou na história praticamente para explicar sobre as armas ancestrais e sobre provavelmente o que aconteceu no século perdido. Quando a Robin invade a sala dele e eles começam a conversar sobre a arma ancestral, ele fala que não importa como, uma arma sempre vai ser uma arma. A gente sabe que o Tom San pensava totalmente diferente a respeito dos navios de guerra do Frank, e é bem provável que ele pensava o mesmo sobre a Pluton, as plantas da arma que ele tinha no passado. E o que existe no mundo de One Piece é a mescla dessas duas ideias. Realmente, uma arma sempre vai ser uma arma, mas a intenção que ela foi criada nem sempre é pro mal. E aqui eu não tô falando de armas no mundo real, tô falando no mangá de One Piece, tá? E no mangá de One Piece, pelo menos até agora, a intenção do Reino Antigo com as armas ancestrais era boa em relação ao mundo. A gente ainda não sabe muito a respeito disso, mas a ambiguidade que isso causa na história pode levar pros dois lados. Tanto que foi uma intenção boa vinda do guerreiro da libertação do passado, o Joy Boy, como para o lado ruim, porque a gente não sabe quais as verdadeiras intenções das armas ancestrais pro mundo.
Mas de qualquer maneira, imagine que o Joy Boy queria um sonho de libertar o mundo inteiro e as armas ancestrais foram criadas por isso. Eles descobriram a maior invenção da humanidade, que era manipular a energia que existe em toda a matéria. A evidência mais clara disso são as duas descobertas deles, o fator de linhagem e a energia. O fator de linhagem e a energia aparecem justamente na história de capas de quem? Do Enel. Mais uma vez, essa história de capas é a mais importante da história de One Piece. O fator de linhagem explica como eles conseguiram criar aqueles robôs no passado que o Enel viu, e curiosamente o Oda faz com que o Enel use a própria energia que ele tem para ligar uma cidade inteira apagada na lua. Essas são as duas invenções do século perdido. Com o fator de linhagem, eles criaram clones e criaram as Akuma no Mi e os poderes que eles possuíam no passado, e com energia conseguiram criar as armas ancestrais como Poseidon e outras tantas coisas como enviar mensagens e até possivelmente o Haki. Só que imagine que você chega para todas as nações do mundo e conta isso. Você fala que conseguiu uma energia e uma tecnologia suficiente para fazer uma sereia governar as maiores feras do mar que podem destruir o mundo num piscar de olhos. E você criou um navio que com um tiro destrói uma ilha. E também ainda existe uma arma que a gente nem sabe o que é capaz de fazer, que é Uranus. Por mais que existisse uma boa intenção a respeito dessas armas, como as outras nações iam confiar numa nação que tem tanto poder assim? Eu vou usar até uma teoria de exemplo. Imagine que eles queriam destruir a Red Line, como eu falei aqui anteriormente no vídeo citando essa mesma teoria. Agora imagine que todas as nações descobrem que eles querem dar um tiro que vai destruir a Red Line, e isso vai causar um cataclisma no mundo inteiro até que eles se acalmem para que o mundo seja livre. Cara, isso é um sonho praticamente impossível e eu acho muito difícil que os reis das outras nações queriam isso. E novamente, seja por ganância ou seja pelo controle que eles queriam ter, o governo mundial foi criado e deu um golpe no reino antigo, apagando eles da história. É isso que Clover conta. Eles eram uma nação muito poderosa, mas que foi apagada, e que o passado, aquilo que aconteceu no passado, não pode ser negado, porque isso vai ajudar no futuro. E a forma como Clover fala no incidente de Ohara deixa meio evidente que era um poder ambíguo. O próprio Clover não sabia dizer se aquilo era pro bem ou pro mal. Eles apenas tinham um poder e uma tecnologia imensa. Então sim, essa é a provável história do século perdido, o maior mistério do mundo de One Piece. Só que isso não para por aí, porque a gente precisa também falar sobre o tesouro One Piece. One Piece foi o tesouro deixado por Joy Boy. Joy Boy é o deus do sol, e o próprio Vegapunk já comentou que se ele tivesse uma energia que fosse infinita, seria como ter um sol para ele mesmo. O Nika sempre consegue influenciar as pessoas ao redor dele, fazer elas rirem e de certa maneira controlar o ambiente. A gente sabe que isso é um pouco de piada em relação a Tom Force, porque o Oda gosta de fazer essa piada com Gear 5, mas o Luffy realmente consegue influenciar as pessoas a rir, e essa é a origem do Joy Boy. E Marineford, no grande discurso do Barba Branca, ele fala sobre quando quem achar o tesouro, o mundo vai virar de cabeça para baixo e vai mudar completamente. Então One Piece é o ápice daquilo que o Joy Boy criou no passado. Se tudo que a gente já viu em relação a essa energia já conseguiu criar armas ancestrais e fazer tudo isso em relação ao passado e a tecnologia que eles possuíam, o One Piece deve ser a coroa dessa criação. Lembre-se das palavras do Roger: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e o propósito herdado. Enquanto o homem continuar buscando o verdadeiro significado da liberdade, essas coisas jamais deixarão de existir. O fluxo do tempo foi aquilo que os seres humanos conseguiram ver no futuro, os seres humanos do Reino Antigo, para criar toda a história deles, e o tesouro para que um dia sua nação voltasse. O sonho dos homens era o sonho que eles tinham em relação àquilo que estava para acontecer. E o propósito herdado, é claro, foi aquele propósito que foi herdado pelas pessoas no futuro que iriam cumprir o propósito deles do passado, o sonho dos homens. A busca pela liberdade absoluta faz com que os homens busquem esse tesouro, e também faz com que tudo isso que eu citei anteriormente, que o Roger falou na sua frase, aconteça. Eu já comentei isso aqui em outros vídeos, inclusive vou deixar no card aí pra vocês. Quando Barba Branca fala sobre One Piece, uma das traduções literais para aquilo que ele fala é que o tesouro One Piece é o tesouro que tudo conecta em uma só peça. Agora observem isso: o tesouro One Piece consegue conectar pessoas do passado com pessoas do futuro. As pedras que contam a história desse tesouro conseguem fazer isso. A manipulação dessa energia é tão grande que mensagens podem ser enviadas através de coisas inanimadas, robôs inanimados podem se mover e exercer uma força de quase atacar uma nação como Mary Joyce, manipular a própria determinação como o Haki, aquilo que eu já citei aqui no vídeo várias vezes. Então, se tudo isso já são coisas evidentes para nós, o maior mistério de One Piece também envolve isso. E o maior mistério de One Piece é justamente o tesouro One Piece. Então seria esse o tesouro One Piece? Algo capaz de conectar a energia do mundo inteiro em uma coisa só e conectar o passado, o presente e o futuro, unindo o sonho de todos os homens? Se o tal sonho dos homens foi capaz de criar as Akuma no Mi, e se todo o avanço do Reino Antigo conseguiu fazer com que eles fizessem tudo isso, o tesouro One Piece é o ápice daquilo que eles criaram. Como o próprio Roger disse, naquele tesouro existe tudo que o mundo pode dar a vocês. E o que o mundo em si poderia dar à humanidade? A sua própria força e energia, que é capaz de manipular todas as coisas e fazer os sonhos dos homens se tornarem realidade na maneira como ele é usado. Isso na mão de alguns pode ser uma arma, mas pode ser um objeto de total liberdade para todas as pessoas que quiserem.
quiserem. Um tesouro capaz de conectar todo o mundo em uma coisa só. Agora imagine se um moleque que nem o Luffy, que tem um sonho impossível e que gosta de fazer todos livres, tivesse esse tesouro em mãos. E no fim das contas, o que raios é o tesouro One Piece de verdade? Ele com certeza tem esse poder, mas o que ele é? Bom, isso é uma pergunta para um próximo vídeo. E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa no YouTube. Também confere a nossa descrição com o nosso Instagram, @canalsupernovas, onde você pode mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Valeu!